Liberalismo, de autoria do médico antroposófico, Dr. Antônio Marx. O objetivo desta obra literária é ir além do corpo físico e resgatar na nossa memória a existência dos dois membros suprassensíveis do ser humano: sua alma, a psique, e o seu espírito, o eu. Como eles se manifestam dentro da corporalidade física e como se realizam na sociedade. A alma dentro do corpo se apresenta através dos desejos e na sociedade como alma do povo. E o espírito dentro do corpo vive a liberdade do pensar puro e na sociedade como liberalismo. Essas são palavras do Dr. Antônio Marx. E ele, que, além de médico antroposófico, também é professor. Foi professor, inclusive, da doutora Ana. Eu fiquei sabendo disso aqui agora. Entendeu? Daqui a pouquinho ela vai falar. Dessa forma, pode-se perceber a correlação entre a vida do indivíduo entrelaçada à vida em sociedade. Porém, é fundamental, de noite, o que está sendo criado terreno fértil, mais vê. Âmbito religioso, político e social. Discurso do ódio, mais drogas, aumento de taxa de suicídio. Tudo errado por falta de conhecimento da fisiologia do organismo social, de como funciona e quais as forças presentes na sociedade civil. Fecha aspas, novamente, essas são palavras do Dr. Antônio Marx. Ele explica que vivemos numa sociedade arcaica e bimembrada, Estado e economia, que não está satisfazendo mais as necessidades evolutivas do ser humano, onde está o impulso iluminista que varreu o mundo ocidental em 1700 com os seus 3 ideais sociais: liberté, igualité e fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade. Diante do trágico acontecimento recente ocorrido nos Estados Unidos, em que a liberdade de expressão foi simbolicamente sacrificada como salvaguarda e liberdade de ser humano, na realidade do mundo globalizado. Tema para lá de instigante que você vai assistir nesta live em parceria do Médicos pela Vida e Aliança Medicina e Pedagogia Antroposófica. Na bancada desta live especial, Dr. Antônio José Marx, médico, formado pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, em 1979, com formação médica antroposófica em São Paulo, Suíça e Alemanha. Ele é diretor clínico da Clínica Médica Vivenda Santana, em Juiz de Fora, um dos criadores do Fórum Trimembração Social em Roma, na Itália, e agora será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro, na Faculdade de Medicina Suprema, lá de Juiz de Fora, e daqui a pouquinho o doutor Antônio vai falar sobre isso também. Para mediar, a doutora Ana Cristina Malheiro Ferretti, médica psiquiatra com certificação internacional em medicina antroposófica na Suíça. Ela é membro do Senior Fellow Program Independent Medical Alliance dos Estados Unidos. Em seu trabalho médico, a doutora Ana se baseia em psiquiatria integrativa. Ela também mantém ênfase profissional na promoção da saúde e desenvolvimento humano. Ela é coordenadora aqui do Médicos pela Vida, e o Instagram da doutora Ana é @DRA_AnaCristina.psiquiatra. O doutor Antônio Marx, daqui a pouquinho, vai falar o dele também. Olha, se você perdeu, nós temos aqui uma série de lançamentos virtuais. O primeiro foi o Visco Alvo, no apoio ao tratamento de câncer e outras enfermidades. O autor é o doutor Daniel Magano, farmacêutico com especialização em farmácia homeopática e antroposófica. Se você perdeu essa live, basta você entrar no site do Médicos pela Vida, lá na aba vídeo, você vai encontrar, é só clicar e assistir, e nós vamos ter aí para frente, no dia 24, a Jornada da Alma, através dos setênios, com o doutor Lucan Justo, e o dia 1º de outubro, a Educação do Indivíduo, com elaboração dos 3 níveis da alma humana, Dr. Wesley Aragão de Moraes. Eu dou boa noite à nossa audiência,
ao nosso convidado, o doutor Antônio José Marques, e a doutora Ana. E desejo uma ótima live para você que nos acompanha, nossa audiência fiel aqui sempre. Uma ótima live para todos. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, José Aparecido. Boa noite, doutor Antônio Marques. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Pode saudar a audiência. Seja bem-vindo mais uma vez. Esteve aqui já conosco e agora para esse lançamento. Boa noite a doutora Ana Cristina, doutor José Ribeiro, né, e a todos da audiência, né? Esses médicos pela vida, né, já é ultra conhecido, né, a gente tem sempre contato e vê a abrangência, né, a repercussão. Parabéns a vocês e agradecido pelo convite. É uma honra recebê-lo aqui, doutor Antônio Marques, você que tem uma trajetória maravilhosa dentro da antroposofia e fora dela. É uma referência para nós, uma grande inspiração como médico e como professor. Muito bem-vindo. E para saudar a nossa audiência, que é sempre muito interessada e tem se conscientizado de temas que não são muito habituais na mídia convencional, eu gostaria de saudar trazendo um trecho do que o Steiner fala a respeito da trimembração social. Então, vejam que Steiner era contrário ao socialismo marxista. Ele diz: a interferência comunista do Estado na economia dos indivíduos, da livre iniciativa tornada fraterna. Então, textualmente, entre aspas, o que diz Steiner: o bem-estar de uma comunidade de pessoas trabalhando juntas será maior quanto menos o indivíduo reivindicar para si o produto de seu trabalho. Ou seja, quanto mais desses rendimentos ele der a seus companheiros de trabalho, e mais suas próprias necessidades forem satisfeitas, não pelo seu próprio trabalho, mas pelo trabalho feito por outros. É um pensamento diferente para a nossa época, doutor Antônio Marques, e nós vamos querer entender melhor com a sua explicação. Tenho certeza que esse livro vai trazer um embasamento maior para as pessoas que desconhecem esse tema. E é um grande convite para nós refletirmos e, às vezes, até mudarmos de postura, né, do assistencialismo estatal que nos cobra o preço caro da nossa liberdade. Não é mesmo? Sim. Então, eu passo a palavra para o José Aparecido agora, administrar essa live. Com você, doutor Antônio Marques, a palavra, né, segue circulando. Obrigado, doutora Ana. O que são esses dois membros suprassensíveis do ser humano, né? Todo mundo tem a alma, psique e o espírito, né? Como é que o doutor Antônio Marques juntou isso aí e colocou isso num livro que me parece que tem mais de 500 páginas? Não é isso, doutor Antônio Marques? Exato. Então, o motivo de escrever esse livro, quer dizer, eu já tinha muito conteúdo, né, a respeito, como a doutora Ana Cristina sabe, mas eu escrevi esse livro basicamente para esse fórum atual, porque tem uma ligação muito grande o livro com a realização do fórum. Só para citar rapidamente, porque 2, 3 anos atrás eu fiquei muito frustrado, né, com a vida política atual. Acho que todo mundo, nós aqui, a gente ficou frustrado, mas o que eu podia fazer? Levantar uma bandeira, sair brigando, não ia resolver. Então, eu fui para Roma, porque lá tem um grupo muito grande de pessoas questionando sobre isso. Então, nós acabamos fundando um fórum da trimembração social em Roma, o primeiro fórum. E depois foi o segundo também em Roma e o terceiro em Lisboa. Ele começou a ser itinerante. É o fórum da trimembração social que eu vou abordar nesse tema aqui. E agora o quarto está sendo realizado aqui em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é uma cidade baseada num triângulo. Nunca uma cidade, a gente viu, por exemplo, Paris tem lá o
L'Arc de Triomphe, né? Tem lá o Arc de Triomphe e tem uma circular onde os carros passam e voltam e vão para várias avenidas. Mas uma cidade feita a partir de triângulo, a gente nunca viu isso. Quer dizer, nunca viu. Aqui, Juiz de Fora, foi feito isso. Então, por isso que eu coloquei no cartaz, né, no folder do fórum, primeiro a nau cabralina, né, de Cabral, que tem aquele símbolo dos templários, né? É o segundo folder, é o segundo outro. Então, essa caravela, então, esse impulso de Cabral, que é o impulso templário, porque o impulso templário carregava as três ideais na Idade Média, né? Ora convive et labora. E que, durante o iluminismo, veio o impulso, o espírito do tempo. Não é que foi só algo, revolução, Europa inteira, como a gente sabe, começou nos Estados Unidos, foi para a Bélgica, Itália, Inglaterra. Até no Brasil nós tivemos as conjurações, né, mineira, pernambucana, carioca, suassuna. E o mundo inteiro queria respirar, sair da monarquia, sair do absolutismo, respirar novos tempos, uma liberdade de ação. Então, isso foi um movimento que varreu o mundo todo ocidental. E esse impulso foi abortado na história, né? Então, não houve essas três partes. Porque o mundo baseou-se principalmente em Rousseau. Né? Rousseau era um filósofo suíço, né, conhecido na França, e que a ideia dele era que o homem nasce bom, né, e a sociedade o corrompe. E por isso, no seu livro O Contrato, precisava de um Estado dominador, um Estado absolutista. Quer dizer, ele não resolveu nada. Então, com Rousseau, todo mundo elogia Rousseau, mas Rousseau foi uma negação tremenda. Por que as pessoas falam isso? Porque não leram, não conhecem o contrato social de Rousseau. Então, ele fala o Estado absolutista. Isso tudo que a gente não quer. Porque a vida virou bipolar. Cadê a liberdade? Quem fala sobre isso foi Schiller, Friedrich von Schiller. Friedrich Schiller, que descortinou essas três partes do ser humano. Ele falava mais em primeiro do ser humano, que nós temos o pensar, sentir, atuar. São as partes da alma. Que a psicologia vai falar consciente, subconsciente e inconsciente. Né? São as três partes da alma. Então, ele aborda isso, nesse sentido. Então, Schiller nós não conhecemos. Por que não conhecemos Schiller? Porque das revoluções acontecidas na Europa toda, que culminaram na França em 1789, existiu uma outra revolução que foi mais no leste. Foi nos países mais, por exemplo, da parte atrás da França, porque Napoleão, ao vencer uma batalha de Austerlitz, entre a Prússia e a Áustria, ele fez uma confederação chamada Confederação do Reno, e colocou o filho dele, quer dizer, a filha dele, que é de Josefina, porque ele não tinha filho próprio, a Josefina tinha uma filha. Casou com o neto do Duque de Baden, Baden-Württemberg. E ali nasceu uma família, né, de 5 meninos, crianças, né, e uma delas foi raptada e presa na masmorra e solta com 16 anos. É Caspar Hauser von Baden. Então, quem nunca ouviu falar de Caspar Hauser, podia pegar, tem até um livro, um filme, do Herzog, 1970, por aí, né? E ele aborda esse enigma de Caspar Hauser. Então, foi um menino, e desse menino seria coroado príncipe naquela época. Só que a segunda esposa do Duque de Baden, ela tirou de cena, foi raptado logo ao parto, depois do parto, e colocou o filho dela, em 1830, Leopoldo I, como príncipe daquela região. Então, nós não tivemos esse lado da trimembração social. Então, tudo isso seria coroado, desde os templários, né, com esses três ideais, né, medievais, ora, convive et labora. Depois do período iluminista, com liberté, égalité e fraternité. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não aconteceram esses ideais. Então, nós continuamos ainda no período retrógrado, de pré-Roma. Então, no passado muito remoto, nós temos hoje o Estado e a economia. Cadê a liberté? Cadê o indivíduo? O indivíduo não existe hoje. O próprio nome liberalismo foi usurpado pelo Estado e pela economia. Tanto que se fala política liberal, errado. Política é igualdade perante a lei entre todos.
porque isso nasceu em Roma, nos comícios das assembleias populares. Então aí nasceu, chama-se moralidade. Moralidade, eu sou igual perante todos, perante a lei. Chama-se jurisprudência, que a justiça, tem que rir, né? Porque justiça, falar hoje nisso é meio engraçado. Não, nós não temos mais. Então a justiça deveria promover a igualdade entre todos perante a lei, perante uma carta, né, moral entre todos, né, que são eleitos, e chegam à chamada jurisprudência. Nós não temos isso mais não, mas isso já existe a partir de Roma. E a economia nasceu no Renascimento. Nasceu no Renascimento com o mercantilismo, com o capitalismo. Você produz aqui para o outro lado, atrás do outro mundo, da outra parte. Então isso é normal. Capitalismo significa captis. Captis é usar a cabeça. Então você usa aquele dinheiro para promover descobrimento, novas invenções. Então são dados importantes. Então nós vivemos sobre uma bimembração. E cadê o ser humano nisso tudo? Não existe. E se fala economia liberal, outro erro crasso, né, que é totalmente errado, porque na economia devia vigorar a fraternidade. Você tem que trabalhar para o outro. Você não trabalha para si. Quem trabalha para si é egoísta. Né? E nosso objetivo é trabalhar para o mundo, para os outros. Então, essa é a finalidade. Para que esse fórum? Para que esse lado da trimembração? Que é justamente resgatar o liberalismo. Esse nome não existe ainda. Não existe porque ele foi usurpado, já falei, por essas duas outros membros da sociedade. Então nós temos que conquistar. E se nós queremos algo novo, nós devemos almejar ou fazer uma hipótese. Como que pode ser essa sociedade? Como que eu posso chegar nesse futuro? Então, esse lado que esse livro foi escrito, aqui, são 536 páginas, eu não sabia que tanta coisa nasceu daqui. Mas para falar do liberalismo, porque liberalismo chega num ponto em que coloca a minha liberdade, porque quando eu falo liberdade, está dentro de mim. Mas como que eu vou colocar para fora? Não é mais liberdade, chama-se liberalismo, chama-se cultura. Quando eu exerço alguma coisa, quando crio alguma coisa, quando invento alguma coisa, chama-se cultura. Você pode falar cultura liberal, está certo esse nome, mas não usar no outro sentido, para a política nem para a economia, estão errados. Um é você ser fraterno na economia e outro você ser equânime perante a lei, entre todos perante a lei. Agora, liberté, que é essa liberdade, nós temos que conquistar. Mas para chegar na liberdade, eu preciso começar pela alma. Porque a liberdade vige aonde? No espírito. Se você for pegar Hegel, que é um filósofo conceituado alemão, que ele falava do pensar puro. O pensar puro vive aonde? No espírito, no eu da pessoa. Mas para você chegar nesse eu puro, o que adianta você ficar só rezando e ficar num monastério fechado entre quatro paredes? Não adianta nada. Você tem que ser muito mais pegar esse eu, esse pensar puro, e levar para o mundo, que seria muito mais o caminho de Fichte. Johann Gottlieb Fichte, é outro filósofo, discípulo de Kant, que ele visava isso, que nós devemos desenvolver o eu empírico, não o eu puro, que você centrar dele você mesmo, você ficar recluso dentro dessa caixinha aqui. Mas você pegar esse eu e levar para o mundo, para fora. Para levar para fora, o Fichte falava que a gente tem que ser letrado. Letrado é você agradecer tudo que você recebeu da evolução, do progresso, da ciência, do mundo, e você devolver com coisas novas, reformistas. Então, esse é o modo que o Fichte falava. Ele falava eu empírico, eu que é dado a fazer coisas, que a gente pode reconquistar esse nome liberalismo, porque não existe ainda. Talvez a primeira vez que esteja falando que está nesse livro, porque eu estou tentando resgatar, mas no sentido verdadeiro. Mas para chegar no liberalismo, eu tenho que falar mais da metade do livro sobre a alma, porque para chegar no liberalismo, no eu, é um caminho que a gente tem que trilhar. Apesar de ter sido falado desde Plotino, Platão, Aristóteles, os filósofos antigos, nós não temos esse conhecimento da alma. Por isso que então, doutor Antônio Marques, para a nossa audiência poder acompanhar, não é, sua explicação, suas colocações,
é preciso a gente lembrar que nós não temos mais memória histórica, não é? Esses maravilhosos exemplos que a humanidade já teve, como personagens, como filósofos da antiguidade, eles foram, de certo modo, capturados em suas mensagens e manipuladas pelo poder atual, não é? Que em larga escala está ideologizado a partir da esquerda, não é? Uma mentalidade revolucionária e que, na verdade, é materialista, ateísta e quer impor uma hegemonia, ou seja, pensamento único e obediência. Nós estamos sentindo a mão desse poder no nosso país e isso é muito sério, porque, além de todas as mazelas, que não preciso aqui descrever, o ponto central é que há um ataque ao desenvolvimento humano, exatamente à liberdade do ser, à liberdade de expressão e à espiritualidade, que seria o contraponto, certo? Então, quando nós temos um ambiente, né, social em que não há promoção dessa evolução individualizada, esse ser humano que teria grandes potenciais, ele não consegue se manifestar criando uma sociedade saudável junto com seus pares, com aqueles que vivem na mesma época. Nós estamos atravessando esse tipo de situação, é um grande desafio. Então, a sua obra está trazendo um redespertar, um grande convite, não é, para que a gente redescubra na originalidade os filósofos que vão nos falar, nos alimentar, nos promover enquanto seres espirituais que somos também, né? Seres do pensamento livre. Nós precisamos dessa autonomia nesse momento. É livro de referência, certo? Sim. É isso mesmo, doutor? Então, inclusive, sua citação aí sobre a história, né? Antes de 1789, não existia a esquerda. Era monarquia, absolutismo, né? Tanto que houve o iluminismo, justamente trazer ideias novas, sociais, como que poderia ser o mundo. Tanto que, como nós não tivemos o Principado de Caspar Hauser, o que culminou mesmo, que ficou vigorando, foi a Revolução Francesa. O que culminou na Revolução Francesa? Na Assembleia da Revolução Francesa. O que aconteceu nessa Assembleia? Dois grupos se dividiram ali, a gauche, né, a esquerda, e o grupo La Droite, a direita. A direita eram os monarquistas, no fundo, são esses. Da esquerda, que nasceu essa esquerda, né, que a gente tem, La gauche, a esquerda, nasceu ali em 1739. E o que está sendo em decorrência a isso? Comunismo, nazismo, fascismo, tudo a partir desse momento. Isso é história. Você está citando algo importante que justamente nós temos que resgatar, porque muitas vezes nos apontam como certa denominação, tudo errado, tudo errado. Olha quanta coisa errada. Cadê o liberalismo? Não existe. Nós temos que resgatar. Por isso que para chegar a 500 e poucas páginas não foi fácil. Né? Doutor Antônio Marques, que exatamente a apropriação das palavras para um uso distorcido e que é conveniente para o objetivo que querem alcançar é um artifício, né, estratégico que os intelectuais de esquerda já dominam há muitas décadas, né, para não dizer... Sim. Já temos século. Então, é importante que a nossa audiência esteja atenta, não é? Porque é preciso buscar fontes originais com um bom embasamento,
na verdade, qualidade, né, da informação, porque esse é um artifício de dominação do ser humano, que é a desinformação ou a distorção histórica a partir de narrativas ideologizadas, não é verdade? Isso confunde o nosso eu. Então, exatamente. é importante, mais uma vez, ter uma fonte confiável como o seu livro. E eu acho também que foi importante o nascimento da esquerda. Por quê? Porque gerou polaridade. A gente era inocente. A gente era inocente. Né? Eu fui na faculdade, fui presidente do DA, né? Participei de greve, movimento, etc. Depois que eu fui acomodado. Mas durante a faculdade... José Aparecido pode contar também. Fui diretor da Uni. Ah, é? Ixi. Você jornalista. Quatro congressos da Uni. Ah, é? Andava com um botozinho do Karl Marx aqui, ó. Mas um dia a ficha cai. Eu também. Quando a gente começa a trabalhar, especialmente, entende a dinâmica da realidade, né? Aí a ficha cai. Mas alguns a ficha não cai, não. Eu falo dinossauros, mas essa geração acabou. Né? Hoje, quem que discute, quem que questiona, né? Eu acho que é a vivência que foi importante. Eu acho que devido a esse lado polarizado, porque eu falo que a gente era inocente, útil, tudo bem, mas tudo é histórico, como a Ana Cristina citou. A história é uma referência que a gente tem que se basear para se projetar no futuro. Sim. Então, esse lado embasa, né? Dá uma firmeza. O que tem a ver com isso? Eu estou falando porque entrei na polaridade, porque nossa alma é polarizada. O ego, claro, eu estudei Platão, Aristóteles, profundamente, o Platão fala que existe na alma e na sociedade as mesmas partes em número igual. Na República dele, 400 e pouco o item lá, é 441. Então, existe na alma humana e na sociedade as mesmas partes em número igual. Isso é Platão. O que eu quero falar? Nós estamos vivendo uma época do ego, a supremacia do ego. Jung já falava, né, que é o discípulo de Freud. E a gente sabe, é psiquiatra que eu estou falando para papa no assunto. Então, o ego aqui é dividido em 3 partes. Isso é Platão falando. O Platão é o maior dos psicólogos, com todo respeito à doutora psiquiatra aqui. Então ele falava que o ego são 3 partes: fantasia, doxa, dianoia. Traduzindo para o português, que é fantasia, né, fantasia, doxa é julgamento. Porque o Stein fala, qual que é a parte mais importante da alma, do ego? Julgamento. O que é julgar? Você é espírito crítico, observador, você tem, tipo cartesiano, né? Você tem que ser objetivo, como você falou, Ana Cristina. O que é dianoia? A dianoia, dia significa através de, igual diagnóstico. Nous é procurar o espírito. Nous é o espírito em grego. Exatamente. Então nós estamos vivendo numa época polarizada, importantíssima, porque a fantasia, o que está aqui no lado esquerdo, que eu estou mostrando? É uma fantasia, é importante, tudo bem, mas dentro dos seus parâmetros, não uma narrativa que ficou ideologizada, não. A doxa que é importante, doxa no sentido assim, você tem que ser objetivo, profissional, pé no chão, fazer sua vida, conquistar seu mundo, etc. Mas você tem depois o outro caminho, que se a gente ficar polarizando, a gente não vai sair dessa briga. Porque nossa alma é assim, e tem que ser assim. Mas existe um caminho que o Platão já falava isso, e que a antroposofia resgata isso de um lado mais moderno, uma linguagem moderna, que é o caminho para o espiritual, que é o caminho do liberalismo. Mas isso quando a gente chegar no ponto de salvar essa polarização anímica do ego para esse ponto. Mas como fazer isso? Aí que é o X da questão. Depois que são 500 e poucas páginas para chegar lá. Já me ocorre o seguinte, né, doutor Antônio Marques? Hoje nós observamos que na parte da educação e também na mídia, como elemento, vamos dizer assim, de modelação de cultura, de interferência na cultura, nós teríamos essa questão da dificuldade do indivíduo desenvolver o senso crítico, desenvolver a verdade.
de observar o objeto, de observar o fenômeno e, por si mesmo, chegar a uma conclusão, chegar a uma ideia própria a respeito daquilo que foi observado. Nós vimos isso, por exemplo, no tempo da pandemia, em que as pessoas, primeiro, foram manipuladas por um medo tão assustador, né, por via dessa mídia, por via de narrativas falaciosas de um vírus letal, altamente letal, o que não é verdadeiro, e elas ficaram tão assustadas que isso prejudicou a racionalidade, né? Prejudicou a condição de pensarem em liberdade, né? E, com isso, houve uma alteração de conduta. Então, elas ficaram muito dominadas por isso e, de certo modo, incapazes de tomarem o destino nas próprias mãos. Essa liberdade que o eu espiritual traz para a nossa dimensão terrena, eu penso, né? Claro. Gostaria do seu comentário sobre isso. Eu vou voltar no seu primeiro relato sobre isso, porque são 3 partes da ciência aristotélica. Então, primeiro, eu vou voltar sempre eu busco o pai da história, pai, quem criou. Aristóteles é o pai da ciência. Então, você tem que primeiro observar o fenômeno. Você falou que o Goethe, eu estudei Aristóteles, eu fui procurar o lado da falsabilidade de Aristóteles, é tão complicado que eu desisti. É complexo. Aristóteles é complexo. Claro que eu conheço vários livros dele, mas a parte de falsabilidade é bem complexa. E Popper pegou esse assunto e levou para o lado materialista. Sim. Mas você fica no observar, você falou uma coisa importante. Observar é uma característica pré-científica. Quando alguém fala que a ciência é baseada em observação, isso a pessoa não dá saber de nada, desculpe, mas a pessoa não tem nada a ver com ciência. É um capítulo pré-científico. A evidência é pré-científica. Você tem que intelectualizar em segundo lugar para chegar à ideia do fenômeno. Quem falou isso com um lado bem gabaritado foi Goethe. Goethe que pegou Aristóteles e resgatou no modo mais simples de falar. São 3 passos: observar, intelectualizar e idear. Isso também estou abordando aqui, porque faz parte do ego. Tudo que faz parte da alma e do ego e do espírito estão aqui. Então, esse caminho científico nós temos que resgatar também. Que o Goethe deveria ter também falado através do ducado do príncipe Caspar Hauser, mas esses 2 pilares do conhecimento germânico, Schiller tinha falado sobre cartas estéticas, que é o conhecimento levado para a sociedade. E Goethe falando sobre os ensaios científicos dele, nós não tivemos 2 pilares que seriam reformistas para todo o mundo ocidental, que é a sociedade e ciência. Por isso que o Stein fala, num dos assuntos, termos que ele falou, nós só teremos uma sociedade igualitária, fraterna, libertária, quando a ciência aceitar que não existe nervo motor. Quer dizer, isso é o lado principal do materialismo, porque ele fala que é o nervo que mexe. Não, é a alma que mexe o corpo. Tanto que Aristóteles já fala, quem mexe o corpo é a alma. No livro dele, De Anima. De Anima. A gente sabe, eu quero mexer meu braço, eu quero mexer. Meu braço não faz isso, mecanicamente. Sim. Então não é o nervo. Mas para chegar nisso, nós temos que resgatar o lado espiritual na ciência. Porque a ciência hoje é materialista. Então, se a gente chegar nesse ponto, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós estamos caminhando para o abismo. Nós temos que resgatar tudo, a ciência, a sociedade, nossa vida. Mas para isso, primeiro, nós temos que conhecer como que é a nossa alma está aqui. Sim, perfeitamente. Nós tivemos, doutor Antônio Marques, e o Micael foi o que fez a abertura dessa série especial, uma série especial a respeito das práticas médicas integrativas. Sim. E a nossa ênfase não foi, José Aparecido, exatamente colocarmos aqui a integralidade do ser humano, constituído por pão de corpo, alma e espírito.
Porque a ciência do nosso momento, ela está focada apenas na dimensão material do corpo físico. Sim. E com isso há um empobrecimento da entidade humana, na visão da ciência, o que impede que os tratamentos sejam mais ou melhor sucedidos, né? Sim. Certo? Então, quando nós admitirmos que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito, como faz a medicina antroposófica, nós teremos melhores resultados, né? Em termos de salutogênese e promoção da saúde também, nessa dimensão social. Porque Sim. o ser humano saudável, ele traz uma contribuição à vida social em outra escala, não é? Sim, lógico. Por isso que falou no começo, aquela hora, a ciência, como o mundo, naquela época da pandemia, observou um fenômeno, ela pulou para a conclusão. Seu comentário foi importante. Stein fala isso, que chama ciência nominalista indutiva. Eu vou repetir. Stein fala, né, eu estudei profundamente isso, hoje a ciência é nominalista, ela sabe nomear, mas não entende o fenômeno, porque ela pula, ela não tem esse meio que é a intelectualização. Quem que usa a intelectualização? É parte do ego chamado doxa, que é julgamento. Então, esse julgar é ser espírito crítico. Como que funciona? Como que age? Então, para ciência, você tem que botar ciência sem hipótese não é ciência. É enganação, é narrativa. O que nós estamos vivendo hoje são narrativas em todo o mundo, todos os aspectos. Nossa vida é fake. Nós temos uma falsidade tremenda. Nós não conhecemos a gente mesmo, não conhecemos nossa alma. Como que a gente quer objetivar uma sociedade? É importante o senhor trazer esse ponto na área de saúde. E cientistas, evidentemente ditos cientistas, tenham corroborado para uma situação no nível em que chegou a pandemia, o pós-pandemia, exatamente por não terem a faculdade ou não terem exercitado a capacidade de pensar de modo reflexivo e ter essa visão, não é, de que a ciência ela é mutante porque ela é representação de uma realidade e ela não é estática. A vida é dinâmica, a ciência tem que acompanhar com perguntas. O que é esse fenômeno? Como eu posso saber qual que é a causa? E quais seriam, então, as frentes de tratamento, né? As possibilidades terapêuticas? E é um sem número de perguntas que a gente vai obter uma resposta a partir desse pensamento crítico e observação de realidade, não é isso? Seu comentário, ele corrobora com o meu, eu aceito isso, porque é um pensamento realista, mas o mundo não pensa assim. O mundo pensa no modo científico atual. Eu vi o livro do Latour, é um doutorado em Cambridge. O livro dele, Science in Action. Não foi traduzido, Ciência em Ação. Ele fala, hoje não importa mais o questionamento, não importa fazer perguntas. Olha só, eu fiquei arrepiado quando li. Né? Hoje o mundo não é desse jeito que a Ana Cristina está falando. Não é. Nós que estamos querendo aqui chamar atenção. Ô, fulano de tal, pensa com sua cabeça. Não fique doutrinado, porque ia falar um animal com a orelha desse tamanho que está ali em cima. Não. Você tem capacidade. Você tem que raciocinar por sua cabeça própria. Você tem que ser livre no seu pensar. Você tem que questionar. Mas o mundo não está assim. Porque essas pessoas não pensam. Elas têm, já falei, observação, que é evidência, e pulam a intelectualização, chegam na conclusão. Não tem um meio. Então, por não ter um meio, você não tem a alma, porque observação é um lado, é pré-científico. Você tem que elaborar, né, os argumentos para chegar a uma hipótese. Isso que é ciência. Para quê? Chegar à conclusão. São 3 patamares. Aristóteles fala isso, uma linguagem complicadíssima, e Goethe resgata esse modo, que é o método dedutivo goetheano, que a gente chama. E tudo isso faz parte do quê? Da alma, que a gente tem que saber. Então aqui eu abro um leque inimaginável, desde a origem da alma, essa fase da alma individual, a alma na sociedade. Se a gente chega num ponto de evolução, o que Stein fala, que nós vamos fazer a inversão.
Quando a gente chega a desenvolver a gente mesmo, a gente chega a um ponto de conquistar esse eu. Esse eu não preciso ter o dinheiro só para construir casa, propriedades. Eu vou ser produtor para o mundo, moralmente produtivo, que é o letrado, como Fichte fala. Então eu faço chamada inversão. Eu não olho mais para mim, porque minha alma é egoísta. Ela é normal que seja egoísta, porque ela tem que se realizar. E como são 3 partes da alma, são 3 partes que geram egoísmo. Poder, aqui é mentira, e aqui é raiva, que é esse lado instintivo, que chama-se id, da psiquiatria, da psicologia. Id, sentimento e o ego. Então, são 3 partes que a gente vivendo a gente mesmo gera poder. Poder, claro que quem que não quer poder? A gente vê aqui o mundo cheio de pessoas querendo só poder. Né? Aqui é mentira, porque vive dentro de uma mentira, de um fake. Né? Olha o mundo como está. Né? Governantes falando mentira e mais mentira, fica tudo por isso mesmo. E aqui embaixo é raiva, ódio, que é o nosso lado instintivo, animalesco. Porque a gente evoluiu. A gente nasceu, pode ser virginal, Adão e Eva lá no Jardim do Paraíso, tal. Entrou uma serpente, induziu os dois para comerem um fruto do conhecimento. Eles abriram os olhos. Então aí nossa alma foi contaminada pelo lado animalesco. Importante que é. Porque a gente sabe desenvolver o ego, o nominalismo, sabe nomear as coisas, ter um espírito crítico. Então lá atrás já começamos a fazer isso. Só que nós não estamos aqui no id, na raiva, no ódio. Nós não estamos aqui também, que esse poderia ter do Egito. Nós estamos aqui. É a supremacia do ego. E o ego, já falei, são 3 contra a Rússia, não sei o que lá, tal. Reflexo da nossa alma. Nós somos assim. Se a gente não procurar evoluir, dar um passo para cima, a gente não vai chegar a outro degrau. E o Brasil, dando um passo para frente, né, porque o assunto é grande, e o Brasil tem uma grande tarefa nesse sentido. Né? Tem a profecia de Nostradamus, né, que fala da América, tem a profecia de Dom Bosco. Né? Dom Bosco é um padre salesiano, 1800 e pouco, né, que ele sonhou com Brasília, que seria a capital do futuro. Os índios, quando os portugueses chegaram aqui, falaram: aqui nascerá uma raça dourada, né? Devido à mistura de etnias, etc. A lenda de o rei Arthur, né, que foi enterrado lá na terra abençoada, onde morre o sol. Brasil, olha o nosso nome, Brasil. Porque quando foi descoberto pelos portugueses, né, aqui já tinha sido visitado pelos fenícios e gregos. Eles pegavam o pau-brasil e levavam lá para a Irlanda. Os celtas irlandeses vendiam para a Europa, que era o pau-brasil, para fazer roupa em vermelho. Tanto que os romanos tinham aquelas capas vermelhas, lembra dos romanos? Sempre usavam o vermelho, eles gostavam do vermelho. E quando os portugueses chegaram aqui, primeiro colocou ilha de Veracruz, depois terra de Veracruz. De onde surgiu o Brasil? Isso foi feito na escola de Sagres. Dom Henrique, o navegador, lembra dele? Dom Henrique, da escola de Sagres, que fez todo aquele mapa e ajudou a descobrir o Brasil. Então ele resgatou aquele nome, porque veio em Brasil de Brasil. High Brasil significa navegador do vermelho. Vermelho de brasa, Brasil. E outro nome celta significa to bless, no inglês, chama bless e abençoado. Então, terra abençoada. Olha o que significa Brasil. Então, nós somos o futuro. Eu estive com o Mr. Francis Edmunds, o fundador do Emerson College. Ele esteve aqui, ele falou comigo: vocês brasileiros têm o futuro, eu europeu, eu tenho o passado. Eu achei, na época eu não entendi, mas o que nós temos que fazer? Buscar o futuro. O que nós queremos para a nossa sociedade? Queremos ficar nessa mesmice? Nessa briga que nós estamos vivendo, selvagem? O que sai daí? Nada, só briga. O que é a proposta? Ficar brigando? Não, eu sou bonitão, o seu venenoso. Não, nós estamos precisando desses dois, mas dentro da sua devida quadrado, nos seus quadrados. Não extrapolando. Não uma direita exacerbada, que seria monarquia já, eu retorno também ao passado, não uma esquerda exagerada, que seria a negação de tudo que é sociedade vigente, atual, porque aí é deformado, deforma. Doutor Antônio Marques, veja que se o ser humano precisa ter uma força especial dentro de si e se conectar com esse eu,
para ele liderar o próprio desenvolvimento, hoje nós estamos imersos numa atmosfera em que há muitas distrações. Você mesmo disse a respeito da tecnologia, né? Os jovens estão presos numa prisão digital, que é uma telinha, e eles não conseguem pensar, né? Já se fala da síndrome brain rot, que seria cérebro estragado, podre, né? No sentido de não desenvolver a inteligência e, muito antes, pelo contrário, perder essas condições neurológicas para um desenvolvimento cognitivo adequado. Então, veja como é um momento grave, né, em que há muitas influências também externas para que as pessoas fiquem enraivecidas ou medrosas, né, ou desejosas de ter este poder. Então, tirando proveitos da vida alheia, manipulação de vidas humanas, né? Nós temos visto isso o tempo inteiro. E essa sociedade influenciada por uma agenda globalista, que seria a Agenda 2030, que tem todo um esquema muito bem orquestrado, muito bem planejado, que está em curso, exatamente para a destruição da possibilidade da evolução humana. O que querem é uma escravização, não é? Um controle global que vai usar desde a tecnologia até o medo para nos destituir dessa possibilidade evolutiva, do espiritual, principalmente, óbvio. Certo? Isso é maravilhosa para nós. E, junto com o livro, existe a sua iniciativa de trazer a público o seu anseio mais profundo como uma contribuição para a vida social, que seria o convite tanto para o Congresso das Práticas Antroposóficas, não é isso? Que vai ser realizado agora nesse mês, no final do mês, lá em Juiz de Fora, e também o Fórum Internacional de Trimembração Social. Não é isso? Sim. Nós estamos falando aqui de uma tríade. É o lançamento do livro, mais o convite para o Congresso e também para a participação no Fórum Social. Pode nos falar um pouquinho sobre isso? Completando o que eu já comecei aquela hora, então nós não saímos dessa briga, dessa polarização. Não é um de um lado, nem o outro lado. Né? É o caminho para cima. Ou a gente caminha para cima, ou fica parado, ou vai para o abismo. Essas agendas que desde do Clube de Roma, né? De lá para trás, antes desse 2030, teve o Clube de Roma, né? Que objetivava isso que nós estamos falando. Só que o Davos, né, que é aquele representante do Davos, então queria justamente objetivar isso. Mas o que a gente está fazendo de proposta? Por enquanto, nada. Enquanto a gente não resgatar a liberté, como que resgata a liberté? A gente criando o que deveria ser a trimembração, porque 3 seres, ou 3 representantes da sociedade ali sentados para discutir a sociedade, a vida econômica, a vida política e a vida individual. A vida individual deveria ser organizada. Nesse momento, só uma parte, mas é para a nossa audiência poder compreender. Esses 3 ideais da Revolução Francesa, eles estão no lugar certo hoje na nossa sociedade ou eles foram, de certo modo, desviados da sua proposição original? Foram desviados. Por quê? O que vigorou hoje é Rousseau. Quem que fala de Schiller? Ninguém. Justamente o seu comentário. Hoje nós somos desvirtuados porque nós fomos doutrinados, escravizados mentalmente para não pensar. Mas se você não busca, você fica no Rousseau, no bom selvagem, o bom selvagem bonzinho.
Vai tomar banho, poxa. Desculpe o palavreado aqui. Doutor Antônio, nós estamos aqui com a audiência querendo informações sobre como adquirir o livro, porque a partir desse momento começa o pessoal sair um pouco, mas querem saber antes de sair como adquirir o livro. Está. Então, tem um folder que eu vou enviar para a Ana Cristina. Ali tem, através de um code, né? Um QR Code, a pessoa acessa ali, abre, você pode adquirir o livro físico ou o livro virtual. Né? Tem valores diferentes. Eu imagino que a maioria das pessoas estão querendo o livro físico, né? Que é a experiência do... consegue ele nas plataformas... porque nós vamos ter essa noite de autógrafo lá durante o Congresso, no dia 26. Então, lá vai ter a noite de autógrafo. Mas tem uma nossa gerente de mídia, né? A Raíssa, ela está coordenando a entrega. As pessoas estão fazendo pedido e ela está mandando pelo transportadora. Está sendo enviado. Eu já quero fazer o meu, então o senhor tem como passar o... Tem. No fórum, é possível a pessoa ter as informações. Se tiver o congresso, ela pode ter as informações. Doutora, a nossa audiência, a senhora sabe, vai do Oiapoque ao Chuí. Não tem como ir a Juiz de Fora. Sim. Não, pode fazer o pedido. A informação da obtenção do livro. Eu vou mandar um folder que tem ali como adquirir. Só para terminar essa ideia que eu cheguei aqui, não falei como que realizar a Liberté no mundo. A sugestão é fazer um conselho cultural liberal em Brasília. Porque isso eu cheguei aqui até o final para chegar nesse ponto. Sim. Como chegar, justamente, porque nós estamos brigando e não falamos nada ainda. Como chegar a esse outro ponto? Chegar em Brasília, que tem aquele prazo de 3 poderes, esses 3 poderes estão vilipendiados também. Então a gente deveria ter um setor daqueles prédios para a vida econômica, com suas associações econômicas, outro prédio para a vida política, jurídica, como monobloco, né, naquele prédio, um dos prédios, e outro prédio da vida cultural liberal, como Conselho Cultural Liberal do Brasil. Então aí nós teremos os 3 setores sentados para discutir como que a gente pode ajudar o ser humano. E aí envolve vários setores, desde a representatividade, como fazer nova medicina, novo ensino, como desenvolver o dinheiro, como que o dinheiro ser gerado, porque o Estado não pode ter domínio sobre o dinheiro, sobre banco, não é função do Estado. Então o livro, nós chegamos até nesse ponto, como que o dinheiro deveria ser utilizado e quem deveria manipular esse dinheiro para vida privada, vida de empréstimo e filantropia. Quem deveria fazer? A vida cultural liberal. Então, isso tudo o livro vai falar. Bom, isso já terminei, que é justamente esse conselho que deveria ser criado. Aí sim, nós devemos ter uma sociedade trimembrada. Perfeito. Doutora Ana me mandou aqui a capa do livro. Sim. Nós temos o QR Code para quem quer adquirir o livro? Aí eu vou procurar aqui, eu vou ver se encontro aqui. Enquanto isso, nós estamos mostrando informações sobre este evento importante que vai acontecer lá no Hotel Grand Rio. Fica logo na entrada de Juiz de Fora e vai acontecer no período aí de 26, não é isso? 25. 25 a 27 de setembro, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sim. Terra do nosso saudoso Itamar Franco. Né? Então, Deus o tenha. sim. Que saudade do Itamar Franco, da capacidade de fazer política, né? Que acabou no Brasil. Enfim. Então, informações, olha, 32 98451 7910. Se você está no Rio de Janeiro, ou alguma cidade do interior de Minas Gerais, mesmo Belo Horizonte, nós estamos aqui a 2h30 de Juiz de Fora, e o Juiz de Fora está quase lá, você sente até o cheiro do mar, mas está certo. Você está no Rio. Ana Cristina, eu mandei o folder do livro, Ana Cristina, mandei para o seu Zap. Ok, então
veja o seguinte, doutor Antônio Marques, hoje, exatamente pelo despreparo do indivíduo, que no momento ele não tem mais o poder de um pensar livre porque ele não exercita isso. Ele compra narrativas que facilmente o capturam e ele repete a exaustão, até que ele mesmo acredite e ele fica dentro dessa bolha informacional comportamental. Sim. Ao mesmo tempo, nessa região, a desconfiança e o medo no sentir, né? Se no pensar, ele abdicou de pensar livre, do juízo crítico para absorver um pensar terceirizado, que vem do estado da mídia, no sentir, ele não sente a si mesmo, ele sente os efeitos de que essas notícias ou essas narrativas lhe causam. Medo, não é? Ou dúvida. E aí ele fica um ser hesitante. E no inconsciente, na vontade, a raiva. Sim. Ele não está centrado, ele não está integrado em corpo, alma e espírito. Ele está fragmentado. Então é um ser que se desconhece. Sim. Seu comentário dá um passo para trás. Né? O que está falando representa a pessoa que não tem esse despertar para o espírito, porque sua representação mostrou porque para dentro. Nós temos que fazer isso. E fazer isso são dois tipos de pensamentos que nós não chegamos a falar, mas os dois pensamentos. O Goethe falava que seria dedução. Né? O que é dedução? Você levanta os argumentos para chegar a uma hipótese. Isso é goetheanismo. Quando a gente faz isso, a gente está intelectualizando, está usando a alma egóica para chegar lá no outro nível. Plotino chama de razão discursiva. Plotino, que é discípulo de Platão, que é fantástico. Adorei Plotino. Então, falta conhecimento. Você não caminha para cima. Sua representação está caminhando para baixo. Por quê? As pessoas estão fechadas e estão raivosas. Eles não estão evoluindo, eles estão involuindo. Sim. Aqui você não teve de Egito. Aqui no tempo da troglodita lá, vamos falar assim, da Atlântida. Certo. A gente ou caminha para baixo... Animalizados, né, doutor? Materializados, densos. Eles não têm o sutil. Não. Suprassensível. Essa sutilização, usaram essas três partes do ego. Primeiro, fantasia, esquerda, direita. São polares. Né? Não tem como sair daqui. Precisamos das duas? Claro. Agora, você tem que caminhar para o meio, ou você caminha para baixo da sua representação, que é o passado, ou você faz isso. Fazendo isso, você usa a argumentação do Goethe dedutiva, que é fazer dedução. Ou Plotino, razão discursiva, mesma coisa. Mas tem um lado importante, que é o lado social, que Stein, na filosofia da liberdade, chama de fantasia moral. Fantasia moral. Olha só, Stein só consegue ligar duas palavras antagônicas. O que é fantasia moral? Dentro da gente, a gente vou falar, esquerdista. É fantasioso. Fora da gente, a gente é crítico. Porque a gente gosta de colocar o dedão na ferida dos outros. A gente tem que fazer uma inversão de valores. Eu tenho que absorver essa fantasia, essa moralidade para dentro de mim, para ser um ser severo dentro de mim, autocrítico. E o que tem de fantasia? Tem que colocar como fantasia moral, ou fantasia social. Porque tem que ser dialético. E tem que entender. Porque a vida não é estanque. Né? A gente que lida com clínica, a gente vê como que uma pessoa manifesta de um jeito, na outra pessoa de outro, e como que a gente tem que ser maleável socialmente. Então, chama-se fantasia moral. Então, esse lado, esse aspecto que eu abordo aqui também, faz parte do tema, porque nós temos que levar para esse lado social essa dialética. Mas para isso eu tenho que evoluir, eu tenho que sair da alma, eu tenho que sair da polarização. Enquanto eu for polar, eu vou estar brigando comigo mesmo e levando isso que você está falando para os outros. Né? Ficando fazendo narrativas, porque não adianta nada. Isso não é futuro. E aí a sociedade não caminha. Não é? Caminha. Nós nos tornamos incapazes de trabalhar em conjunto, de cooperar. Né? Exato. Felizmente, por exemplo, aqui no Médicos pela Vida, é uma associação voluntária.
e que nós tivemos que fazer esse encontro com o mal, lidar com a realidade fática de uma pandemia manipulada, sistematizada, para nós despertarmos a nossa consciência. Como médicos vocacionados, buscamos então salvar vidas, estudar, né? Compreender o fenômeno que estava acontecendo na época. E a partir disso, nós conseguimos ver outras dimensões dessa realidade que estavam também já em operação. Sim, lógico. Nós não tínhamos muita consciência, né? Talvez os colegas aí, na parte da educação, na parte econômica, não é? Na política, na justiça. Então, muitos elementos estavam deteriorados, assim como foi a crise sanitária proposital. Tudo proposital, dentro da Agenda 2030, por exemplo, como manual de controle global. Sim. Então, nesse momento em que despertamos, doutor Antônio Marques, nós fizemos esse ascensionamento, nós buscamos a espiritualidade. Muitos são cristãos, nossos colegas médicos. Muitos são médicos integrativos. Então, você veja como essa dimensão favoreceu a nossa ciência, a nossa medicina. Na verdade, a medicina é a ciência colocada a serviço da vida humana. Sim. Então, nós fizemos esse preceito acontecer. Sim. E estamos aqui ainda motivando colegas a fazerem essa jornada de autoconhecimento, de confrontação com o mal, de visão crítica, não é? E de pensar livre e agir com compaixão, com amor. Nós fizemos esse ciclo e ainda o fazemos, né? E estamos aqui com você para trazer esse tipo de inspiração. Então, ainda trazendo do indivíduo para a vida social, nós temos umas questões. Porque se esse indivíduo viveu a fraternidade no sentido da economia, ele traz uma contribuição diferenciada para este campo social. Vamos dizer, ele não vive mais do trabalho para si, mas ele prescinde do fruto do trabalho para poder compartilhar com as pessoas. Como que seria isso na prática, na visão da antroposofia? Porque são 3 patamares, né? Então, quando a gente evolui nesse sentido, a gente não fica visando a gente mesmo. A gente faz o processo de inversão que o Stein fala. Então, você não é mais egoísta, que você procura só o seu prazer, seu poder, sua falsidade, né, sentimental. Claro, importante, porque nós temos características animalescas ainda. Aquela figura do centauro, lá primitiva, da mitologia grega, né, o animal preso com o ser humano, nós saímos, o animal é nosso irmão, inferior, ele não evoluiu, ele está atrasado, nós conseguimos evoluir, por isso que nossa alma ficou trimembrada. Só que a gente tem que evoluir e sair dessa alma, porque essa alma é egoísta, ela precisa ser egoísta. Então esses 3 patamares a gente tem que evoluir no sentido de trazer essa parte daqui, trazer, que chama-se fraternidade, porque o pensamento que a gente usa para a economia, o que é? Produto que seja íntegro, preço justo, transparência na economia, na financeira. Aqui é justiça, porque tem que ser equânime entre todos. Eu sou igual perante a lei entre todos. E aqui, a parte mais inferior, que a gente chama de id, é pelo contrário. Aqui que vigora, porque da raiva, quando eu transformo em o espírito, ele transforma a raiva em amor. Então, a parte mais instintiva, mais animalesca daqui, que a gente não dá valor, que se a gente elevar espiritualmente, vai transformar isso aqui em amor. Da raiva se transforma em amor. Por isso que a gente tem que salvar a nossa alma em primeiro lugar, mas depois levar para o mundo. E no mundo a gente tem que transformar nessas 3 realidades. Eu estive já com o Dr. Friedbart Husemann, né, ele foi editor da revista Mercurio Stabile, e estive em Munique, na casa dele.
E ele sempre escrevia sobre trimembração, ele falava, não podemos nunca esquecer sobre isso, porque essa vida polarizada, ele falou, nem no tempo do Robespierre, né, que lá atrás, né, da Revolução Francesa, a gente não teve isso, porque foi preso, o tempo foi fechado, cultura foi fechada, teatro foi fechado, tudo baseado numa narrativa, numa observação distorcida, que foi só observação, a evidência. Ninguém raciocinou. Foi uma narrativa para chegar a uma conclusão distorcida porque queria o objetivo X. Mas nós precisamos raciocinar, pegar a história, pegar a compreensão, pegar a lógica, para entender como que o fenômeno se manifesta. Então, repetindo, da observação, nós temos que intelectualizar, o que nós estamos fazendo aqui, para elaborar uma hipótese. Disso, a gente está quase da tese. Isso é ciência. Tese, o que é? É a ideia do fenômeno. Então, são 3 patamares. Essa fraternidade que eu levo está aqui, corresponde a essa parte mais intelectual. Porque eu tenho que fazer produtos com qualidade. Quando eu vou examinar o paciente, ele tem sintomas, sinais, mas eu tenho que chegar a uma dedução baseada na demonstração. Como que está o exame de sangue dele? Como que está a prova, ressonância magnética? Será que tem uma doença mesmo? Tem que ser bem objetivo. Então, essa fraternidade é ajudar o outro através do pensar. Do sentir está aqui. Quando eu levo para o mundo, é ser equânime perante a lei. E quando eu atuo, a cultura tem a ver com isso. A cultura se realiza como cultura liberal, que vai ser esse amor que eu vou levar para o mundo, usando essa outra linguagem. Que o Stein fala que a gente tem que fazer esse processo de inversão. E ele cita, só para adiantar mais um pouco, porque o assunto é muito vasto, ele fala, como nós não tivemos o ducado do príncipe Caspar Hauser, ele citou que a escola Waldorf poderia servir de exemplo para a trimembração social. Mas a pedagogia, não. É o conselho de classe. O que é o conselho de classe? É um conselho que ele não interfere na vida executiva, nem na vida financeira da empresa, do caso da escola. Ele é um conselho, por isso chama-se conselho, conselheiro. Então, deveriam sentar, como o Dr. Friedrich Husemann falava, os 3 setores deveriam sentar e discutir a situação. Como está hoje? O que setor cultural? O que você pode falar sobre essa manifestação que nós tivemos em Brasília? Né? A vida econômica. O que aconteceu? A vida jurídica. São 3 setores, porque hoje, com essa polarização, quem manda é quem tem a caneta. Né? Esse lado de autoritarismo exacerbado, patológico. Então, deveriam os 3 setores sentar e começar a discutir, os 3, para chegar a um denominador comum. O que visa? O ser humano, o crescimento do ser humano numa sociedade nova, mas para isso, voltando atrás, nós precisamos saber como que é a nossa alma, como que ela está. Por isso que não é pequeno, não. É um testamento. O trabalho de estudar e buscar o autoconhecimento, né? Exatamente. Atualmente, nós podemos aí pensar que esses ideais da Revolução Francesa, que eram tão nobres à época, vamos dizer que fossem tão nobres à época, eles foram distorcidos imediatamente depois, também ditatorial, totalitário e irascível, né? Houve muita decapitação naquela ocasião por um absolutismo que foi tirado das mãos do monarca e que foi passado às mãos dos revolucionários. La gauche. Não evoluímos muito, penso eu. Né? Não tivemos doutrinebração. Nós não tivemos. Porque a Revolução Francesa, a Revolução Francesa não terminou. Deveria terminar na evolução do ducado de príncipe Caspar Hauser. Sim. Houve um aborto. A história foi abortada pelo mal. Então a gente não pode falar que os 3 ideais vigoraram na Revolução Francesa. Não, o espírito da Revolução Francesa foi um acontecimento, como nós tivemos conjurações aqui, Mineira, Pernambucana, total, no mundo inteiro. Mas esses 3 ideais foram abortados. Os 3 ideais deveriam vigorar no Principado de Caspar Hauser. Nós continuamos bimembrados. Rousseau venceu. O mal venceu.
Só que nós temos que resgatar. Mas para resgatar, ele tem que entender como que funciona, como que foi a história, para trazer a verdade, o espírito da época. Quando a gente fala os 3 ideais como se fossem iluministas, é um princípio muito raso, como se fosse daqui alguém, uma mentalidade de Robespierre, pensando nisso. Não foi, não. É espírito da época. Tanto que eu falei, na Idade Média, esse espírito da época foi precoce, através dos templários, dos 3 ideais. Ora, convive et labora. Só que foi primitivo. Depois, esse espírito da época assoprou essa corresponde 1700 até 1830, por aí. Então, houve o espírito da época, só que também foi abortado pelo mal. Então, nós não tivemos trimembração. E não temos ainda hoje. Rousseau venceu, o mal venceu. Schiller, ninguém fala. Ok. Então, exatamente no momento, vamos dizer que nós poderíamos trazer para a vida social um impulso novo que corrigisse um pouco essas distorções. Exato. Vamos dizer que atualmente, no campo da justiça, nós estamos vendo a fraternidade, é isso? Não, justiça é equalidade, equânime entre todos perante a lei. Não, é o que queremos, mas o que estamos tendo ainda é distorcido. Porque justiça é equanimidade, fraternidade no plano econômico. Tem privilégios, né? Os mais abastados são intocáveis. Sim. Né? Com relação à questão da cultura, está tendo uma igualdade, porque eles politizaram a cultura. Então, há uma ideologia que é hegemônica, que destruiu o senso estético. Sim, certo? Exato. E na economia nós temos a liberdade, quer dizer, entre aspas, cada um faz o que quer sem pensar na sociedade em si. E nós precisamos trazer esses impulsos para outras áreas específicas, melhorar isso, né? Que seria a liberdade na cultura, o ser humano se expressar na medicina, não é? Nas artes plásticas, na música, na vida social em geral, de uma forma livre, genuína, autêntica, certo? Na justiça, a igualdade, todos sermos iguais perante a lei. Sim. De fato. De fato. E na economia, a proposta seria de nós podermos compartilhar os nossos talentos, a nossa capacidade de trabalho, a inteligência, para um bem maior. De tal maneira que requereríamos menos para nós e seríamos gratos aos outros, porque todos contribuíram de uma forma genuína também. Você falando um exemplo... Com capacidade, honestamente, né, doutor? Só usando o seu exemplo ali, por exemplo, fraternidade no plano econômico. Durante a Idade Média, o dinheiro foi usado no bom sentido, pelos templários. Foram 300 catedrais feitas em quanto tempo? Em 200, 300 anos. De 1200 até 1308, quando os templários foram suprimidos. Então, o dinheiro foi usado no bom sentido, não para mim, mas para o outro, né, que você está falando. Então, nós temos que resgatar o que está faltando hoje, a vida cultural liberal, o liberalismo. O que é liberalismo? É a realização da liberdade no mundo. Porque se eu falei cultura, temos cultura, e como está sendo usurpada também. Mas quando eu levo... né, para ter liberalismo, eu tenho que evoluir para o lado espiritual para fazer essa transferência, esse processo de inversão da alma, no sentido de doar para o mundo as minhas capacidades. Então, eu vou exigir menos para mim e vou doar mais para os outros. Perfeito. Exatamente isso. Então, o ser humano, quando ele se desenvolve mais plenamente, mantendo, né, o entendimento de que ele é corpo, alma, espírito, ou seja, dimensão física, dimensão emocional, psicológica e espiritual, ele tem condições de
ter uma saúde, sim, usufruto, sim, para operacionalizar uma vida em sociedade, para trazer uma contribuição moralmente produtiva. É isso? Exato, exatamente. Só que precisa, como o Stein fala, desse setor cultural, liberal, ser autônomo. Nós não temos isso, não temos ainda. Então, justamente, o que eu estou propondo aqui é fazer com que se crie, que não vai ser agora, mas aqui vai servir de legado para o futuro. Porque nós temos um legado da vida política de Roma. Hoje, nossa legislatura, nossa jurisprudência é romana. Mas o que temos em termos de cultura, de liberalismo? Não temos nada. Nada foi escrito, nada foi comentado, porque não tem, não existe. Então isso aqui, no fundo, pela primeira vez, pode-se dizer assim, sem prepotência, nem sem arrogância nenhuma, que está sendo abordado no sentido de resgatar. Mas para chegar no liberalismo, eu tenho que falar do lado individual, do lado das nossas realidades anímicas, para depois fazer a transferência. Quando eu vou chegar no lado espiritual, eu vou transferir isso para um órgão, que vai ser um organismo, um conselho cultural liberal, que em cada país pode ser feito. Nós começamos em Roma, agora Portugal e agora no Brasil. E onde que tem chance de vigorar e de nascer algo nesse sentido? Só o Brasil. Porque as pessoas aqui estão abertas, apesar da nossa infantilidade cultural, vamos falar assim, mas o brasileiro tem uma alma aberta. Então, nós temos uma possibilidade de gerar algo no futuro como um órgão cultural que possa nascer e possa ser um órgão autônomo para nortear com os 3 setores que possam sentar numa mesa e discutir sobre o ser humano, na sua vida profissional, o dinheiro como pode ser aplicado, para quem precisa de dinheiro, para quem que pode ser filantropia, doação, quem que tem que fazer isso? Vida cultural. A ciência, quem que vai determinar a ciência futura, a medicina, pedagogia? Será que é a vida econômica? Será que é a vida do Estado? Se o Estado está todo contaminado, a economia pior ainda? Então, ou a gente entrega nesses 2 setores, Estado e economia, aí vai ser um arraso total, vai ser um abismo mesmo, ou a gente propõe algo novo. O que é o novo? A vida liberal, cultural, espiritual. Pode falar como quiser, espiritual, liberal, tudo faz. Então, o que precisamos é isso. Então, veja, doutor Antônio Marques, no campo da medicina, quais são os 2 atores principais e altamente interessados em saúde? Eu penso, o médico e o paciente. Estes 2 têm que dialogar a respeito de possibilidades de prevenção, de tratamento, não é? No sentido de manter a autonomia médica e a liberdade de escolha do paciente. O Estado não tem nada a ver com isso. Certo? Exato. Nem deveria ter a Big Pharma. Exatamente. Mas a Big Pharma influenciou muito a educação médica. De certo modo, por causa da cultura e da propaganda, a mentalidade do paciente, das pessoas, né? Por exemplo, se eu veja, as pessoas não têm uma noção de que para manter a imunidade não necessariamente precisa de uma intervenção de medicamento ou de vacinas, entre aspas, ou plataforma de tecnologia mRNA, no caso da Covid. Eles precisam ter a mente aberta agora para outras possibilidades de raciocínio a respeito da saúde, né, e conduta. Então, esse é um assunto assim, extremamente importante. Da mesma forma, o produtor e o consumidor. No campo da economia, esses são os 2 atores principais. Não precisa de mediação e nem precisa do controle do Estado, seria isso? Exato, exatamente. Então, hoje, resumindo, são 2 setores vigentes, né? Estado e economia. São os 2. Tudo está na dependência das mãos desses 2. Ora vira um período império estatal,
A gente fica no domínio estatal, ora fica no domínio império economicus. A gente está polarizado de novo. Cadê o ser humano? Cadê o ser humano? Que cultura? Cultura foi usurpada por um lado para o outro. Tudo são narrativas que um usa narrativa para combater o outro. Então nós estamos vivendo essa vida polarizada que não vai levar a lugar nenhum. Só vai levar para o abismo. O abismo escancarado. Ou a gente sobe, mas subir como? A gente tem que ter parâmetros. Ele tem que conhecer Aristóteles, tem que conhecer os filósofos, Schiller. Quer dizer, tudo que eu estou falando não fui eu que criei. Só que falta literatura. As pessoas não têm conhecimento de causa. Né? E isso saiu do currículo, né, doutor? Saiu do currículo, exatamente. Né? Propositadamente, eu acredito. Exato, falou tudo. Né? Foi de propósito, como a Ana Cristina está falando, houve usurpação, ora de um lado ou do outro. E o ser humano não vale nada. O que nós temos que fazer? Resgatar esse liberalismo, vamos falar assim, esse espiritualismo, pode falar como quiser. Eu não vou falar espiritualismo porque vai ofender certas mentes não cristãs, vamos falar assim. Então eu falo liberalismo no sentido de liberdade atuante. O que é liberalismo, no fundo? É liberdade minha atuante. Mas para isso eu tenho que mostrar para a Ana Cristina, para o José, né, o Ribeiro, esses pontos para a gente criar uma massa, como o Stein falou. Só vamos conseguir isso quando a gente tiver uma massa populacional que possa gerar conhecimento, possa gerar coisas, realidades. Então, quando o José falou que queria o livro, seria muito bom, porque vai precisar. Acho que todo mundo, sem arrogância, esse livro, porque eu baseei nos outros, né, não baseei em mim mesmo. Né, baseei nos filósofos, tanto que faço referência a vários deles. Então, o senhor tem um contato, infelizmente nós não conseguimos aqui o QR Code para isso. Eu mandei para o contato, um telefone. Eu mandei para a Cristina. Cristina, abre seu zap aí, faz um favor. Já encaminhei. Já mandei para você aí. Mandei agora. Tá com ela. Tá. Ok, mas tem um telefone assim fácil para a gente falar, para a gente colocar para... Tem, basta clicar no folder ali, está no folder, clica ali, dá para fazer ali. O problema é que muitas pessoas não conseguem captar o QR Code. Só tem um telefone que a gente possa ligar e fazer a encomenda do livro? Aqui cai na plataforma. A Ana Cristina mandou aí, não tem QR Code não, esse aqui é outro folder que eu liberei para a Cristina. Então, clica aqui, tá vendo? Cai na plataforma. José Aparecido, eu estou te encaminhando. Tá bom. Aí tem o QR Code. A senhora sumiu do vídeo. A senhora está aí? Sim. Ou... Eu estou aqui. Tá. Apareça. Eu precisei sair para poder exatamente caminhar para você. Mas tem o telefone card, né? Pega ali do WhatsApp, transfere para o seu e-mail e depois... Agora nós conseguimos aqui. Conseguiu, ótimo. Isso. Bom, nós estamos caminhando aí para o final. Eu gostaria das considerações finais do nosso convidado, uma aula maravilhosa hoje. É um marco aqui nas nossas lives, uma virada de chave, talvez, né, doutor Antônio Marques? É o que está precisando a humanidade. Suas considerações, por favor. Eu gostei de suas palavras, virada de chave. Eu sou agradecido por isso, né? Eu não sou maioral nem suprassumo, eu sou agradecido pelos meus professores, como a Ana Cristina sempre fala. Eu sou agradecido aos meus professores, né? Dr. Wolff, né? A Ana Cristina já conhece, Mr. Edmunds, também Dr. Friedrich Husemann, e todo mundo que eu conheci, né, na Europa, né? Os estudos que eu já fiz, né? E todos, eu fui pegando, eu tenho essa facilidade de pegar, aglutinar e levar para o futuro. Então, essa virada de chave começa agora. Então, isso que nós vamos fazer aqui, esse quarto fórum social, visa isso, uma virada de chave para o futuro. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, da Ana Cristina, esse trabalho maravilhoso que ela está aqui há quantos anos, né, com luta, com sacrifício, assessorada por José Aparecido, né, que eu vejo os dois aqui, essa dupla dinâmica,
Eu fico maravilhado, né, pelos dois estarem sintonizados. Nós tentamos, viu, doutor? Eu imagino que não é fácil, não. Mas eu agradeci, né, e agradecido, e que vocês continuem assim, porque nós precisamos disso, né, para levar para o futuro. E o livro, eu gostei de sua fala, virada de chave. Essa virada de chave é vital daqui para frente. Não podemos ficar repetindo a polarização, não podemos ficar, como a Cristina falou, voltar para dentro da gente, a gente tem que caminhar para cá, para aqui, ó. Daqui a gente vai fazer a inversão dos valores para o mundo lá fora. O mundo está precisando desse modo de pensar nosso. E para isso precisa de gente que tem esses pensamentos em liberdade de escolha. O que estou mostrando aqui é liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Mas que todo mundo faça com livre iniciativa. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Obrigado. Olha, doutora Ana, suas considerações, por favor, a gente... Então, primeiramente, agradecendo a presença do doutor Antônio Marques. Ele sabe muitas coisas que partilha generosamente conosco nos grupos, que são grupos de discussão médica, nos grupos de prática antroposófica, e pessoalmente com os pacientes. Eu tive a felicidade de visitar a Clínica Vivenda Santana, em que ele é o fundador e diretor clínico por muitos anos. Aprendi bastante quando estive lá, e sempre o doutor Antônio Marques é uma fonte de inspiração e de casos de sucesso. Então, é um grande prescritor, né, de Viscum Album, desde muitos anos, né, doutor Antônio Marques? Tem uma casuística, assim, portentosa, bastante interessante, importante e diversificada, né? Vários casos e de várias apresentações, porque o câncer, ele se dá em vários órgãos, não é mesmo? E você tem sucesso em muitos casos. E eu gostaria de convidar as pessoas, a nossa audiência, para estarem todos conosco na próxima quarta-feira, que seria o lançamento, então, do próximo livro, A Jornada da Alma, através dos setênios, com o psicólogo Lucan Justo, que também tem a formação, né, mestre em psicologia, doutor em saúde, e tem também o conhecimento sobre o aconselhamento biográfico, que é uma arte da antroposofia, né? Perfeito. Bom, nós convidamos também a nossa audiência para a próxima live Comunica Médicos pela Vida, de edição número 172, com o doutor Dorival Risse e a doutora Karine Petri. O tema é síndrome mastocitária, tema extremamente atual. Então, na próxima terça-feira, às 20h30, live de número 172. Espero você. E quarta-feira, de novo, com a doutora Ana aqui. E vamos ter também, na quinta-feira, uma live em homenagem ao doutor Eduardo Leite, que infelizmente nos deixou há um ano atrás. Ele nos deixou, mas deixou um legado que o Médicos pela Vida segue, com os desafios que o doutor Antônio Marques tanto reforçou aqui. Nós precisamos passar essa fase e começar uma nova fase de união, de união de esforços, sobretudo, para uma saúde melhor, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. E a proposta do Médicos pela Vida é uma proposta, como a doutora Ana falou, voluntária, altruísta, abnegada, uma proposta hipocrática. Então, nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos nos bastidores a Marília, e o doutor Jandir também, que continua nos ajudando aqui nos bastidores, a doutora Akemi Shiba, pela coordenação da comunicação, e a você que esteve conosco até agora, 22h01. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana e até terça-feira.